Fala pessoal, tudo bom? O conteúdo exposto nessa aula é taxas relacionadas, um conteúdo assim super interessante, eu gostei bastante de estudar isso, tá? Eu acho que vocês vão gostar também. Então vamos lá. Qual que é a questão aqui, né? Bom, eu tenho uma equação que ela relaciona duas ou mais variáveis, certo? E eu tenho uma taxa e quero saber a outra, ou seja, eu tenho duas ou mais variáveis, certo? E eu sei, por exemplo, como o volume de um tanque varia ao longo do tempo. Eu quero saber como a altura da água varia ao longo do tempo, certo? O volume do tanque de água e a altura que a água se encontra, elas estão relacionadas por uma equação, certo? E esse é o exemplo que eu vou dar aqui na frente. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá. Exemplo 1. Um tanque tem a forma de um cone invertido, tendo a altura Hzão, e esse Hzão é maior do que 10, e o raio do topo circular igual a Rzão, tá? Ele encontra-se inicialmente vazio e o tanque começa a encher-se de água a uma vazão constante de 20 litros por minuto, certo? Então, o dV/dt, ou seja, a derivada do volume do tanque, o volume de água que está no tanque, pelo tempo, certo? O dV/dt é 20 litros, tá? Exprima, agora eu quero saber, a minha pergunta aqui. Exprima a velocidade com que só sobe o nível da água, dhzinho dt, certo? O H é onde a água se encontra, em função da profundidade H, certo? Então eu tenho o dV/dt, eu quero encontrar o dhzinho dt, certo? E a pergunta final é com que velocidade a água sobe no instante em que Hzinho igual a 10. Ou seja, eu tenho que encontrar dhzinho dt e depois jogar H igual a 10. Tá? Então, primeiro, eu tenho duas variáveis, que é o volume do tanque, certo? E a altura que a água se encontra, que é o Hzinho. Tá? E essas duas variáveis elas estão interrelacionadas por uma equação, certo? E eu tenho uma taxa, que é dV/dt, e eu quero achar outra taxa, que é dhzinho dt. Certo? Então, esse é o problema que eu estou enfrentando aqui. Então, vou ilustrar aqui. Aqui eu tenho meu tanque invertido, ele já está com um pouco de água aqui, certo? Já se decorreu, um tempo já se passou desde o início que ele começou a se encher, certo? Aqui é a altura Hzão e o raio do topo igual a Rzão. Tá. Agora vamos redesenhar esse tanque aqui, certo? Mantive o Hzão e o Rzão, certo? Eu só coloquei um Hzinho, que é o nível, que é a altura da água no instante específico, certo? E esse Rzinho que é o raio desse conezinho que está formando aqui, certo? Com essa altura, tá? Bom, aqui agora a primeira coisa que tem que fazer é achar a equação, certo? Que ela relaciona as minhas duas variáveis, no caso o volume e o Hzinho, certo? E essa vai ser a equação. O volume no tempo, ou V de t é igual a uma função V de h de t e R de t, certo? Porque esse volume ele depende do Hzinho e do Rzinho, certo? Pela fórmula do volume, tá? E o Hzinho e o Rzinho dependem do tempo, certo? Quanto tempo se decorreu, certo? Desde o início que começou a se encher. Bom, e essa é a fórmula do volume do cone, certo? Então, na verdade, esse aqui é o volume desse conezinho aqui formado, né? Porque eu estou usando o Rzinho e o Hzinho, não o Rzão e o Hzão. Certo? Bom, como a gente está no cálculo 1 e a gente só sabe mexer com funções de uma variável só, você consegue ver que eu tenho duas variáveis aqui, né? Então, eu tenho que fazer a transformação, certo? Para ter uma única variável na minha função. Vocês conseguem ver, como eu já tinha mostrado aqui, esses triângulos aqui, eles são semelhantes. Então, por semelhança de triângulo, certo? Rzinho sobre Rzão é igual a Hzinho sobre Hzão. Isolando o Rzinho, cheguei que Rzinho é igual a isso. Certo? O Rzão é constante, o Hzão é constante, a única variável aqui é o H. Então, no lugar do meu Rzinho, eu vou colocar isso aqui. Certo? Então, eu passei o meu problema de duas variáveis para uma variável só. Tá? Então, V de t é igual a V de H de t, certo? Que é dado por isso aqui. Então, aqui eu já cheguei na equação que relaciona o V e o H, certo? Que são minhas duas variáveis que estão relacionadas aí. Tudo bem? Certo. Vamos passando aqui para frente. Certo?
que é o que eu já estava no slide anterior. Agora o que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação a t dos dois lados, certo? Aqui e aqui. Cheguei nisso aqui, ó. O meu dv dt é igual a 20, né? Porque é a velocidade que o tanque está se enchendo, né? 20 litros por minuto. Então o dv dt é igual a 20, que é constante, certo? Mas pela regra da cadeia, quando eu derivo isso aqui, eu aplico a regra da cadeia, né? Vai ficar dv dh, dh dht, dhzinho dt, desculpa. Bom, o dv/dh, certo? É só pegar essa minha função e derivar em relação a h. Cheguei aqui, nisso aqui. O meu dh/dht, dhzinho dt, desculpa, ela fica aqui, né? Porque vai ser a minha incógnita, né? É o que eu quero descobrir com o exercício, certo? Então aqui eu tenho uma equação, né? Isso é igual a 20. Bom, aí eu só isolar, né? A minha derivadinha aqui, dhzinho dt, né? dhzinho dt, que é a velocidade com que a altura vai aumentando conforme o tempo vai passando, certo? Que é o meu problema, que eu quero achar. Bom, isolei, certo? Cheguei nisso aqui. Tudo bem? Isolei, cheguei nisso daqui. Certo? Bom, agora é só substituir no lugar do hzinho o 10, que eu quero saber no instante igual a 10. Substituir, cheguei no meu resultado final. Bom, é isso, galera. Um grande abraço e falou!